Eu estou fortalecendo a tua fé essa noite para te dizer, Deus vai fazer no tempo dele, mas você precisa entender que o não de Deus é pedagógico e é uma coisa certeira, assertiva, para que nós possamos ser abençoados no tempo certo. Eu posso dar uma moto 1000 cilindrada para um menino de 15 anos? É benção ou não é? É, mas é o tempo certo? Não, nós estamos querendo. Eu vejo uns pregadores por aí na Malásia, na China. Agora, no 3, agora vai acontecer, pastor Romo, no 3, é 1, é 2, eu imagino o 1 e os anjos correndo no céu, meu Deus, eles estão determinando lá embaixo, agora é a hora de nós fazer um milagre, é 2, e aquela correria, e os arcanjos, e os querubins correndo, é 3. Determinando o tempo e a hora para Deus fazer. Já aconteceu com você de viver alguma coisa contrária ao que Deus te prometeu? Já aconteceu com você de algo ter se desenhado, o profeta ter falado e você ficar na expectativa, olha, vai acontecer, e a coisa não ter acontecido? Deus promete que você vai prosperar, aí você fica desempregado. Deus promete que você vai ter alegria no casamento, que é até que a morte separe, daqui a pouco a separação está lá. É raro, mas sempre acontece, né? Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Abacuque é um profeta, viu? Não é marca de bolacha. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira te decepcione, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam, ainda que nos currais não hajam mais gado, mesmo assim, de qualquer forma, eu me alegro no meu Senhor, porque esse Senhor é o Senhor da minha salvação. Às vezes a gente vive situações que são completamente diferentes do que Deus disse que ia ser para a nossa vida. Hoje de manhã nós ouvimos uma palavra muito pontual sobre o rei Josias, e essa controvérsia é exatamente o que está no livro de Abacuque. Abacuque está em crise, Abacuque está com a alma amargurada. Um profeta está chateado. E Abacuque é um profeta diferente de todos os outros profetas. Abacuque carrega com ele algo muito diferente, porque se você for olhar, a Bíblia tem os 5 profetas maiores, que escrevem 5 livros. Aí você vai ver os profetas menores, que escrevem 12 livros. Se você ler todos os profetas menores, todos começam assim: e veio a palavra do Senhor dizendo. E aí o cara vai lá e profetiza. Todos os profetas começam desse jeito: e veio a palavra do Senhor dizendo. E o cara vai lá e profetiza. Abacuque não. Abacuque, ele começa o capítulo 1 e o capítulo 2 reclamando, questionando a Deus. E não é alguns questionamentos, ele questiona a Deus em todas as coisas. Em tudo um profeta se difere. Agora não é mais Deus falando, é ele falando e expondo os sentimentos que estão dentro do coração dele para um tempo que ele está vivendo. Eu não sei se você já perguntou para Deus. Eu acho que você não deve ter perguntado. Eu acho que só quem perguntou para Deus fui eu e Jesus da cruz. Por quê? Mas por que que isso está acontecendo? Mas por que que pegou esse caminho? Mas por que que me desamparastes, Deus? Isso é muito, muito, muito difícil toda hora acontecer. Tem uma criança há 26 anos atrás que marcou assim, eu sempre me lembro dela. Hoje deve estar com 30 e poucos, era pequenininho na praia, quando a Rose estava dando em cima de mim lá na praia, que a gente se conheceu. Tinha o filho de uma amiga nossa que tudo ele dizia por quê.
Vamos para a praia por quê? Vamos comer um X por quê? Vamos dormir por quê? Por quê? Abacuque está nessa pegada aqui. Por quê? Por quê? Por quê? Será que nós não tem ninguém assim aqui? Vai ter carro tchê, mas por quê? Mas vai ter agora um teatro, mas por quê? Mas nós estamos comprando terreno, mas por quê? Será que entre nós não tem esses porquê? Agora nós vamos ofertar, por quê? Já saí da pregação. Mas é uma miscelânea de porquê. E o maravilhoso de perguntar a Deus por quê, é que Ele nunca responde. Ele nunca vai responder a gente por quê. Porque quando a gente pergunta por quê, Deus está olhando do céu esperando que nós venhamos a dar a resposta para Ele. Tem coisas, irmãos, a Bíblia diz que só o céu vai nos revelar. Esses dias nós tínhamos um serviço da empresa e eu estava com o coração apertado, não querendo fazer aquele serviço. E a gente já tinha determinado que não ia, daqui a pouco o cliente chegou e disse, não, eu quero que vocês venham, e a gente foi com o coração pesado, e a gente encheu a galera de informação, de tudo aquilo que já sabem, e de repente no finalzinho o cliente ligou e disse assim, não, eu acho que nós não vamos fazer o serviço, e a gente respirou e disse, glória a Deus, Senhor. Não teve porquê, teve resposta imediata. A gente já sabia que aquilo era um livramento do Senhor, mas vai ter porquês que nós não vamos saber. Vai ter porquês que nós não vamos ter resposta. Vai ter dúvidas que permeiam a nossa vida, que nos causam medo, que nos causam ansiedade, que nos causam dúvida, insegurança, bipolaridade naquilo que nós precisamos decidir para a nossa vida. Ora eu amo, ora eu não amo, ora eu quero, ora eu não quero, ora eu estou junto, ora eu não estou. E a gente vai perguntando por quê, e esse capítulo inteiro, Abacuque está em crise. Ele conhece um Deus que abre mar, e ele e o seu povo estão na frente de uma poça e não conseguem passar. Ele conhece um Deus que matou gigantes, ele está na frente de um gatinho e não consegue passar. Ele conhece um Deus que derrubou muralhas, ele está na frente de um tijolo e não consegue passar. É uma crise existencial que ele está vivendo agora aqui. E ele quer saber de Deus por quê. Ele quer saber por que Deus prometeu, como prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, ser uma nação abençoada. E agora nele, no momento dele, para a nação dele, para a família dele, Abacuque está expressando uma fé com referências em homens. E é muito difícil a gente acreditar que Deus é o nosso refúgio. É muito difícil a gente acreditar que Deus é a nossa fortaleza. É muito difícil a gente acreditar que nós estamos seguros no Senhor quando as coisas não estão indo bem. Quando está tudo indo bem, Deus é meu refúgio. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do esquilo, cheio de Deus. Mas quando as coisas começam a ir contrário, confiar no caráter de Deus é muito difícil quando as coisas... Eu sei, irmãos, isso pastor, mas por que o senhor diz que sabe? Porque a gente conversa com os irmãos e a gente vê como é difícil a gente viver a certeza das promessas de Deus enquanto elas não acontecem, quando elas realmente não se materializam. E você acha que Deus vai ficar, às vezes a gente não ouve, e Deus é um Deus que não fica falando, porque quem fala muito e faz pouco somos nós. Mas Deus é um Deus que não fala nada, mas Ele faz no seu tempo, e o seu tempo, a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esse livro de Abacuque vai nos mostrar uma jornada de fé, de um profeta que fica 2 capítulos sem profetizar, reclamando. E 2 capítulos, irmãos, não é 2 dias, é um período de mais ou menos 12 anos, quase 12 anos Abacuque fica... Eu estou falando de um profeta que foi separado para ser boca de Deus na terra, e que fica reclamando. Pastor, eu não posso reclamar? Não, porque reclamação é versus murmuração. Você pode fazer igual Jó, ele não reclamava, ele lamentava por aquilo que estava acontecendo, ele fez inúmeras perguntas ao Senhor, ele chega a dizer assim, maldito foi o dia que ele nasceu. Isso não é uma murmuração.
Você se fechar no seu quarto, você chegar diante de Deus, você perguntar para Deus, não é murmuração. Agora, quando você empresta os seus ouvidos para alguém, você vai para as redes sociais falar besteira. Quando você vai falar nas redes sociais, como a gente tem visto, como eu vi agora antes de sair de casa, gente pegando as redes sociais para escrever besteira, que não tem informação, que não sabe de nada. Isso é murmuração. Isso é covardia. Pastor de murmuração, é covardia você pegar a rede social para falar de alguma coisa que você não sabe. Isso se transforma em murmuração. Irmãos, antes que saia qualquer palavra da tua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Qualquer coisa que você vai chorar, Deus já sabe, porque Deus está ouvindo as tuas lágrimas baterem no chão e o teu coração ficar contrito por alguma coisa que possa não estar acontecendo. Deus não fica em crise com as nossas crises. Deus não fica problemático com os nossos problemas. Eu acho que um bom lugar para nós desabafar, para nós falar, para nós dizer o que nós achamos, é direto ao Senhor Jesus. Não, mas hoje a gente tem um chat. Pode até nomear, pode ser o Wilbner. Eu tenho o Wilbner. Ele te diz que você está bonito, que você está magro, que você está cabeludo, e você está... E tu vai acreditando. E ele vai te dizendo tudo o que tu quer. Eu estou apavorado com esse negócio aí. Eu estou apavorado. Nós estamos em mudança. Tem umas coisas que eu não sabia lá. Eu fui lá só para ver. Meu Deus do céu, sabe tudo. Eu fiquei apavorado. Eu dei o modelo do aparelho, Edson. O aparelho tal, o modelo tal, não está saindo água. Faça assim, faça assado, faça assado, faça assado. Digo, meu Deus, o anticristo tem nome. Eu fiquei com medo. Eu fiz a pergunta e quando me deu a resposta eu fiz assim, ó. Digo, Senhor. Hoje de manhã foi falado muito sobre uma inteligência artificial. Aleluia, onde você abre e pergunta e a resposta é certeira. Uma inteligência artificial que sabe de onde você veio, sabe o que você está vivendo e sabe para onde você vai. Uma inteligência artificial que sabe quem você era, sabe quem você é hoje, sabe quem você vai ser amanhã. Uma inteligência artificial que tem cuidado de ti, da tua família, te sustentado. E ainda que tu ande pelo vale da sombra da morte, há uma profecia para ti essa noite. Tu não vai temer, tu não precisa chorar, tu não precisa te preocupar, porque Ele está contigo, Ele que te guarda, Ele te toma pela tua mão direita. Não te assombres, porque Deus é o Deus que faz. Inteligência artificial, que show da Xuxa é esse? O povo está doente. O povo está doente. Lutero e Calvino se inspiram na fé de Abacuque para dizer: esta fé é a fé modelo. É uma fé de você confiar num Senhor que está em silêncio. É você confiar em meio a coisas que não parecem que vão acontecer na direção do teu favor, daquilo que você quer, daquilo que você espera. Um Deus que não fala, não se move. Um Deus que às vezes fica passivo esperando. E na revelia você está sem o controle das coisas. Um Deus que permite ver que você não tem capacidade de nada. Porque é muito fácil a gente dizer que Deus está no controle quando a gente abre o nosso extrato bancário e está lá 1,5 milhão. Oh glória, aleluia, Deus no controle. R$10. Ó Deus, onde estás? Ó Deus, por que me abandonaste? Já se prega o Cristo da geração. É muito fácil a gente dizer que Deus está no controle. Abacuque vai insistir inúmeras vezes, dizendo que Deus é a fortaleza. Deus é a fortaleza. Ele fala, Deus é a minha fortaleza. Mas ele começa o seu livro questionando o Deus da fortaleza. Aí Deus responde. E em vez de ouvir e atender a voz de Deus, ele não entendeu e não ouviu. Por quê? Porque não era a resposta que ele queria. Ainda tem isso? A gente é bom em pedir para Deus o direcionamento, mas se o direcionamento for aquilo que está no nosso coração. Eu quero comprar o carro, Deus, é para a minha vontade para comprar? Deus diz não, amém, obrigado Senhor, eu vou lá comprar.
Esse dia um profeta disse: assim te diz, Deus falou para mim. Eu digo amém. Se Deus falar para mim, a gente faz a coisa acontecer. Para mim ele não falou ainda. Não, a gente não quer quando a gente está no controle. A gente não quer entregar para ele. A resposta de Deus para Abacuque foi um grande não. Domingo à noite não dá para perder a oportunidade, tem que ser palavra certeira, de motivação, sair daqui com frases de efeito. Não, eu estou aqui para dizer para você que Deus é um Deus que pode não nos responder e dizer não. Isaías vai dizer assim: antes que eu clamasse, tu já havia me respondido. Olha só, adorei. Isaías para mim é o top das galáxias. Eu nem clamo, ele já me dá. Eu nem peço, ele já me dá. Senhor, nos dá uma... E aí já está a chave da casa, Riquelme e Duda, para vocês que vão casar ano que vem, né? Está tudo encaminhado, né? Vocês não sabiam? Ano que vem. Imagina, aí Jeremias entra, a tese de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te. Opa, agora já é no presente. Deus é o Deus de Isaías, amém? Amém, irmãos? Claro que é, imagina, eu nem clamo, ele já me dá. Deus é o Deus de Jeremias, que diz quando eu clamo, ele me dá, amém? E aí eu te pergunto, Deus é o Deus de Abacuque, quando diz: até quando eu vou clamar, e tu não vai me responder? Ó, só ouvi um amém bem agudo aqui. Bem agudo, mas é que Abacuque está na Bíblia, irmãos. Abacuque está na Bíblia. Abacuque está aqui. Ele não conseguiu entender o não. E ele vai, Deus não responde. E aí ele vai, aí daqui a pouco ele começa a entender. Aí ele começa que não é mais sobre o que Deus vai fazer, mas é sobre o que Deus representa para ele. Ei, nós precisamos parar de viver um troca-troca, uma negociação com o Senhor. O Senhor não serve e não vale para mim aquilo na medida que Ele me dá. Ele é Deus independente de qualquer coisa, curando ou não curando, restaurando ou não restaurando, dando prosperidade ou não dando, Ele continua sendo Deus. E aí ele diz: ainda que a figueira não floresça, pode até não dar, pode até a azeitona mentir. E ele começa, sabe, pode não ter ovelha. E olha, nós estamos falando de um lugar agrícola. É tempo de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Se o Senhor acabar com tudo, se o Senhor acabar com a provisão, eu vou continuar me alegrando. Por quê? Porque eu não me alegro pela provisão, mas eu me alegro pelo provedor. Nós estamos vivendo um tempo que Deus tem que entregar alguma coisa, e a pregação da hora é essa. Deus vai fazer, Deus vai abrir. Eu estou vendo uma chave, eu estou vendo isso, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, eu estou vendo uma aliança, eu não estou vendo nada. Nada, eu não consigo nem ver o terreno do lado. Passa aqui na frente. Tem hora que o não de Deus vai pegar a gente. Aqui eu tenho certeza que tem gente reclamando porque tem o não de Deus para esse tempo. Não está acontecendo como você quer. E isso é bem normal. Tem um livro de Philip Hansen, olha o título dele, é Decepcionados com Deus. Tem gente tristinho com Deus. Tem gente colocando Deus em xeque-mate. Não vou voltar mais na igreja. Porque Deus, irmão, Deus, eu falei de manhã, Deus não vai dormir hoje à noite. Se você dizer que não vai vir. Não, eu não vou dizimar e não vou ser generoso. Irmãos, eu fico pensando Deus agora na correria, agora, nesse momento no céu. Como é que nós vamos fazer para pagar o 13º dos anjos? Imagina. Eu não vou ajudar. Eu fico imaginando como é que nós vamos pagar a conta de luz do sol, a conta da corção das cachoeiras, do mar. Deus está preocupado. Que a gente está colocando, imagina, emburrar-se, endurecer o coração. Irmão, amoleça o teu coração e cumpra o propósito de Deus sobre a tua vida. Se você está aqui hoje é porque Deus tem propósito para você, acontecendo ou não. Seja generoso para aquilo que Deus está te usando. Abacuque questiona, Deus responde, é o não, e ele pergunta novamente. Só que depois disso,
Sabe o que ele faz? Ele começa a cantar. Ele começa o capítulo 1, versículo 2, olha só. Até quando, Senhor? Alguém já gritou aqui, até quando, Senhor? Olhou para o marido, de manhã cedo, naquele ronco, e disse, irmã, Senhor, Abacuca, Senhor, até quando? Só quando Deus recolher, irmã. Então, hora certa. Até quando? Até quando é significância de data. Quer dizer período, quer dizer tempo. Imagina nós perguntar para Deus o tempo. Eu vou fazer uma campanha de 4 semanas, 5 semanas, 7 semanas. Pode fazer e nada vai acontecer. A tua fé em exercício é uma coisa, você dizer que vai fazer para que Deus te dê em troca, irmão, não faz. Não negocia. Deus não é dono de boteco, não é, para nós negociar com Deus. Eu estou fortalecendo a tua fé essa noite, para te dizer, Deus vai fazer no tempo dele, mas você precisa entender que o não de Deus é pedagógico e é uma coisa certeira, assertiva, para que nós possamos ser abençoados no tempo certo. Eu posso dar uma moto 1000 cilindrada para um menino de 15 anos? É benção ou não é? É, mas é o tempo certo? Não, nós estamos querendo. Eu vejo uns pregadores por aí na Malásia, na China, agora, no 3, agora vai acontecer, pastor Romulo, no 3, é 1, é 2, eu imagino o 1 e os anjos correndo no céu, meu Deus, eles estão determinando lá embaixo, agora é a hora de nós fazer um milagre, é 2, e aquela correria, e os arcanjos, e os querubins correndo, é 3, determinando o tempo e a hora para Deus fazer. Até quando? Eu clamarei. Até quando eu vou gritar e tu não vai me ajudar? Até quando eu vou gritar e tu não vai me responder? Até quando eu vou gritar, ele diz, violência, e tu não me salvará? Até quando eu vou gritar violência? A palavra em hebraico, violência, quer dizer Hamas, derramamento de sangue, literalmente terrorismo. Irmãos, nós não provamos nada de violência no estado de Rio Grande do Sul. Nós estamos perdendo mais profeta nesse estado, perdendo likes e perdendo seguidores do que sendo perseguidos. Eu não vejo mais crente ser perseguido no trabalho. Eu não vejo mais alguém chegar em casa e dizer, eu estou sendo perseguido. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um jejum e uma oração. Não tem mais perseguição. Está tudo light, sabe por quê? Porque eu disse hoje de manhã, muitos de nós, não nós que estamos aqui, nós somos crentes, lavados, remidos, nós somos diferentes, mas estamos sentando na mesa de escarnecedores para falar na mesma linguagem. E aí quando nós queremos clamar a Deus, nós queremos um ok imediato. Senhor, eu preciso pagar o boleto quarta. Aí coloca os irmãos em prova. Irmão, me empresta, eu te pago na quinta. Faz 6 meses que não entrou para pagar o boleto. Ele pede emprestado para pagar a quinta. Vai pagar? Diz para mim se vai pagar. Irmão, nós não temos crise de violência. Agora morreu 120 e pouco no Rio de Janeiro, um confronto, está todo mundo apavorado. Todo mundo apavorado. Um pouquinho de violência está lá. Nós aqui é o céu. Derramamento de sangue, literalmente. E ele está dizendo, ei, Senhor, tem violência. Por 6 vezes Abacuque grita, Hamas, violência, derramamento de sangue. E cadê Deus? Abacuque, ele está reclamando da corrupção do rei Jeoaquim. É uma corrupção, o rei está corrompido, o governo está corrompido, a liderança abandonou. É só interesse pessoal e massacra o povo. Eu estou falando de Judá, não estou falando do Brasil, tá? Escute bem, está sendo gravado ali, olha, não me arruma a confusão, estou falando de Judá, não é do Brasil. Corrupção religiosa, pastores roubando, é isso que está acontecendo, é Judá, não é no Brasil. Corrupção religiosa, foi falado hoje de manhã pelo pastor Cristiano, é fácil manipular a massa, é fácil eu vir para cá. Eu tenho PNL, eu tenho coach pastoral. É fácil eu vir para cá para manipular.
uma corrupção religiosa, para os seus interesses, para as suas passagens, para os seus bel-prazeres, para a sua comodidade, para aquilo que ele quer, para as coisas pessoais. Abacuque reclama disso, dinheiros que não estão indo para o fim realmente da igreja. Para piorar, Abacuque 1,4 diz assim: por isso a lei se enfraqueceu, tem lei, mas não funciona. É em Judá, não é no Brasil. Tem lei, mas não funciona. Os ímpios prejudicam os justos. Os ímpios prejudicam os justos. A Bíblia, bom, não é para me falar, o Espírito Santo me travou. Justiça pervertida. Abacuque está dizendo: no meu país, os juízes foram vendidos. No meu país, o partido está mandando. Nada é em prol ao povo. A justiça defende só o rei. A justiça defende só a minoria. A justiça não defende o povo. É Judá. Preste atenção. Abacuque está dizendo, versículo a versículo: tem violência, estamos sofrendo, vivendo os piores dias. É tudo como a Bíblia diz. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, acho que é: não faça nada por vanglória e partidarismo. Abacuque não se omite, não tampa o sol com a peneira. O país não está bem, a religião está fracassada. A Síria já tomou Nínive, a Síria já tomou os espaços, invadiu o Egito, agora está indo para tomar Jerusalém. Nesse período se levanta Nabucodonosor e um reino babilônico, e aí ele toma a Síria. Por isso que Jonas vai ser mandado a Nínive, para ver se lá prega o evangelho e muda as coisas. Agora já é a Babilônia que está querendo tomar cativeiro, que acabou com a Síria, que acabou com o Egito, e agora quer pegar Israel. Estamos falando de Judá. Estamos falando de um tempo difícil. E a Bíblia, já falei para vocês em outras ministrações, ela é interpretativa. Babilônia conquistou o Egito, Babilônia conquistou a Síria e está a caminho de Jerusalém. E aí você vai ver as passagens, foi pregado esse dia aqui sobre Daniel, sobre os agorizada. Só que alguns anos antes, escute, só que alguns anos antes, Deus vai usar Abacuque para dizer: gente, ainda está tempo de se arrepender. Gente, ainda há tempo de voltar. Mas o engraçado, ou muito desengraçado, é que o povo não se arrepende. Abacuque está dizendo: vai permitir isso para a nossa nação de verdade? Vai permitir que uma potência bélica, que tem poder da moeda, tome o nosso povo? E Deus está dizendo a Abacuque: eu vou permitir uma tragédia pequena para não permitir uma tragédia maior. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida, tem nãos, tem prejuízos que acontecem para a gente não ter algo pior lá na frente, mas a gente não consegue ter discernimento do que Deus está fazendo. Meu Deus, como o crente tem dificuldade para ouvir o não. No meio desse caos econômico, político, sabe o que Abacuque diz? No meio da confusão, ele reclama, ele pergunta, ele questiona. Eu tenho ouvido a tua fama, Senhor. Tu tem alarmado. Capítulo 3, versículo 2 vai dizer: eu estou alarmado com medo, porque eu conheço o teu juízo. E aqui nós estamos falando de um juízo que foi falado hoje de manhã do rei Josias, de um rei que estava construindo um templo e precisava de uma motivação material, escute bem, para revelar uma renovação espiritual que estava acontecendo naquele lugar. Ali ele vai pedir conselhos para a profetisa Uda. E mais na frente vai dizer que ele é o primeiro a morrer e não consegue, mas ele não consegue ver seu povo tomado. Gente, o inimigo, ele não está nem aí para mim, para você. Ele quer ver mais o povo de Deus realmente colocado no chão, as famílias destruídas. Eu nunca vi um tempo onde os casamentos estão se acabando tão fácil. Eu ministrei agora num retiro, eu perguntei uma vez, encontrei um senhor de 50 anos: como é que vocês estão tanto tempo casados, brincando? Ele disse: aqui no meu tempo, quando as coisas estragavam, davam problema, nós consertava, nós renovava, nós não jogava fora e trocava. Mas é uma geração que está vivendo isso. No meio disso tudo, olha o primeiro pedido de Abacuque: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. E é um Deus que conhece, é um Abacuque que conhece a misericórdia do Senhor. No meio do caos, pastor Luiz, ele está dizendo, ele não está preocupado: mata o rei, mata os sacerdotes, mata os ídolos. Não, Gregor, ele está dizendo assim:
aviva o teu povo. Irmão, o melhor exército e a melhor arma para guerrear contra as armas do inimigo é um povo avivado, é um povo alegre, é um povo feliz, é um povo confiante, é um povo dependente do Senhor, é um povo sabendo que se hoje não acontecer, amanhã vai acontecer, se não acontecer amanhã, em 2026 vai acontecer, e só vai acontecer para glorificar o nome do Senhor Jesus. Ah, cego, para que tu queres que eu te faça? Ele não perguntou para o cego o que quer que faça, ele está perguntando para o cego, para que tu quer enxergar? Jesus só pega a varinha dele e bate e está curado. Eu preciso de um propósito. Não se mova sem propósito. Você que está aqui, Deus está cobrando alguma coisa de você, mas você precisa botar um propósito dentro do coração para que Deus possa te mover. Quer ver? Povo mentiroso? Quer ver um povo mentiroso? Quem quer ficar rico? Levanta a mão. Olha aí, estou falando. Vocês não querem ficar ricos? Ah, para. Então tá, quem quer ficar sem dinheiro pro resto da vida? Levanta a mão. Também não levantou? Não entendo você. Por que Deus ainda não nos deu as melhores promessas? Por que será, Alex? Por que será que Ele não estabeleceu as coisas que Ele quer para nós? Ou será que esse Deus é um Deus Zeus que quer ver o nosso mal? Irmãos, Ele quer, deixa eu dar uma informação para vocês se você não sabe, Deus quer te ver prosperando, Deus quer te ver abençoado, Deus quer te ver vivendo os melhores dias, Deus quer que tu tenha a capacidade de não dar 5 empregos, mas dar 50 empregos na tua empresa. Deus quer fazer. Agora nós quando temos uma notícia que pintou a demissão, nós estamos preocupados. Não tem como ter CNPJ tendo carteira de trabalho. Quando Deus fizer, é porque tem coisa grande para acontecer. Vem os problemas, Deus está preparando coisa grande, mas você tem que saber o propósito disso. Ele tem interesse em fazer. Mas pastor, para que avivado? Nós não estamos mortos. Será que nós não estamos mortos mesmo? Será que nós não estamos discutindo teses erradas em lugares errados, falando bobagem demais? Isso é um povo morto. Será que às vezes nós não perdemos tempo com coisas que não fazem sentido? A gente vive um tempo desses dias, eu vi alguém discutindo crente, discutindo sobre praia com crente nas redes sociais, para defender suas inclinações. Você acha mesmo que Deus ia criar a praia e não ia querer que os crentes fossem na praia? Nós falamos esses dias que nós somos sal da terra e luz do mundo. A praia está lá, irmãos, é para nós. É para nós. Foi Ele que criou. Foi Ele. Ah não, porque biblicamente... Ah, para, irmão. Biblicamente não pega a Bíblia nunca. Aí quando quer defender uma tese, vai lá no IA. Tese para comprovar ida de crente na praia para endemoniado. E o IA dá direitinho. Tem para endemoniado, tem para pastor, tem tudo. O IA é... Olha, irmão, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Nós podíamos muito bem trazer um tema, botar no IA e ele sair no telão e nós sair daqui abençoados, glória a Deus, aleluia. Se o IA começar a fazer milagre, ninguém segura. Melhor que o seu discurso tem que ser a vida que você leva. Você pode fazer o que você quiser, não fica discursando. A modo que você caminha, você refigura, você configura, você resplandece a imagem do Senhor Jesus. Amém? É ruim ouvir não, né? Coloca para mim aí Abacuque capítulo 2, versículo 4. Ele vai contar para nós 2 anos. Vem o ímpio, veja, o ímpio está envadecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela... Olha o que Abacuque aprendeu. Ele disse, para um pouquinho, cara, não está dando, está ruim, está difícil, mas como é que o justo vive? O justo vive pela fé. E é facinho ter fé quando está dando tudo errado? Diz para mim. Acorda de manhã, fura o pneu, glória a Deus, aleluia, saramba, saramba, saramba. Aí o pneu arruma, aí chega na esquina da largar o colégio, bate o carro, eita, glória a Deus, aleluia. O que aconteceu? Sou crente lavado, cheio de fé.
É fácil ter fé quando as coisas não estão acontecendo certo? Mas, irmão, a fé é o exercício. A fé, irmãos, se está tudo bem, para que ter fé? Se está dando tudo certo, para que ter fé? Se o diabo não ruge, por que a igreja não vai cantar? Né? O diabo se levanta, a igreja faz jejum, oração, coluna de fogo, vestido de sal. É só, se o diabo não se levanta, a igreja não se ajoelha. Pode ver, o inimigo se levantou, nós começamos a orar, nós começamos a pedir oração, nós começamos a interceder. Então tem algumas movimentações que tem que acontecer. Ai, pastor, essa palavra está muito pesada, eu vou morar em Orlando é mais fácil a palavra. Não, irmão, não se mova sem propósito. Fica onde Deus te colocou. Porque quem sabe, em vez da gente fugir, por que nós não pensamos em nos posicionar com o Senhor? Por que em vez da gente sair por aí batendo, a gente não diz, olha, se colocar como foi ministrado pelo pastor Vanderlei, na brecha, fechar as brechas, orar, consagrar, colocar diante de Deus, como cidadão da terra. Você pode fazer o que você quiser, você pode fazer confusão, você pode ir para as redes sociais, mas como cidadão do céu, não, como cidadão do céu, você é a imagem e semelhança do Senhor, e o antídoto para a nossa vida em tudo é fé. Fé, eu creio, é crer no que não vê. Eu já falei esses dias, o cara estava sem gasolina, orou, Deus levantou o velocímetro dele lá, o ponteiro, quando ele olhou e disse, eu não acredito, aí Deus foi lá e baixou o ponteiro. Deus botou gasolina no carro, ele disse, eu não acredito, pau, ficou sem gasolina de novo. Não, acabou agora, Deus, agora já acabou, já enchi o tanque, já esvaziei. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Qual é a diferença, irmão, entre o Charlie e o Frank? Não é essa a pergunta. Qual é a diferença entre a ansiedade e a fé? Qual é a diferença entre a ansiedade e a fé? Diz aí para mim. Olha aqui, ó. A fé é a certeza do que não vê. E a ansiedade é a incerteza até do que a gente vê. A fé, eu não vejo e creio. A ansiedade, eu estou vendo e não estou acreditando. Isso é ansiedade. Isso é a definição de Hebreus 11. A fé é sobre o que não vê. A ansiedade a gente vê e não acredita. Fé e coragem. Fé é coragem, ansiedade é medo. Estamos vivendo um tempo de gente ansiosa. Ansiedade sufoca a nossa alma. Sabe qual é o único antídoto? Ai, pastor, eu estou ansioso. Ai, pastor, eu estou ansiosa. Sabe qual é o único antídoto para a ansiedade? Escute, você passar a ter fé e acreditar que Deus vai fazer. Eu estou sofrendo de ansiedade, eu estou tomando um remedinho. Não, gente, não. Eu fui fazer uns exames, escuta essa. Fazer uns exames essa semana, porque coração de pastor tem que estar todo dia, pastor Gênero, no hospital, todo dia, para dar os batimentos. Nós era para andar com uma máquina no corpo, Robocop. Aí, Rômulo, eu fui, deu 14/10. Normal para pastor, né? Pastor vive 20/30. Sabe o que a doutora queria me dar? Ela chegou a chamar para me dar. Adivinha o que ela queria me dar? Qual é o remédio que ela mandou me dar? Rivotril, Rodrigo. Não foi, amor? Quando ela disse, eu vou te dar um Rivotril, eu digo, vai dar o quê? Rivotril. Eu encontrei uma Cristiane lá, nós estávamos lá orando, batendo papo lá na clínica, né? Aquele dia tu não sabe, olha como eu saí daquela sala. Eu não sei como é que foi contigo, mas comigo ela mandou tomar Rivotril. Meu Deus, já liguei para a pastora, porque eu sei de tudo na minha vida. Amor, eu posso tomar Rivotril? A pastora respondeu assim, não quero ficar viúva. E eu disse para ela, o sangue de Jesus tem poder, seu endemoniado. Eu estou indo embora daqui, larguei com a pulseira, com tudo e vazei de lá. Gente, é assim que está sendo tratada a ansiedade. Sabe como é que a gente mata a ansiedade? Com confiança que Deus vai fazer. Com confiança que Deus está estabelecendo o melhor tempo para que aconteça.
Ah, mas o documento da casa não saiu, mas vai sair, fica em paz. Ah, mas não vai sair o processo do jeito que eu quero, não fica preocupado, não é como tu quer, é como Ele quer. De repente como Ele quer não é o que tu quer ouvir, mas vai glorificar o nome do Senhor Jesus. É sobre glorificar o nome do Senhor Jesus. Quem sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário. Mais que o necessário. Esses tempos procurou um pai aqui para falar da filha. Eu já falei isso há uns cultos aí, eu acho que você não... Pastor, porque eu estou preocupado, porque essa juventude, porque os caras, porque eles só querem calça lá embaixo, isso e aquilo, e pá, sabe como é que é esse negócio? Eu não sou nada de contra a calça, é o pai que estava falando, e tu vê, e essa gurizada, e se envolve, e se envolve tem droga, e daqui a pouco começa a namorar, e já vem o noivado, com quem a minha filha vai casar? E eu estou ouvindo ali, pois é, irmão, não é fácil. Eu também tenho uma de 14 anos, mas graças a Deus a gente já combinou que ela vai namorar a partir dos 30. Não sei como é que é a tua casa lá. Amém, Raíssa? Repreendeu. Eu digo amém, irmão, não é fácil mesmo. Mas quantos anos tem a menina? 3. 3 anos a menina tem. Quem é que tem uma filha de 3 anos no colo aí agora? Tem alguém? Irmão, te liga. O inimigo vai se levantar, os adolescentes vão pegar ela, vão querer namorar, noivar, casar. O sangue disso tem poder. Está amarrado, o irmão falou. Gente, se isso não é ansiedade, 15 anos antes falando sobre o cara. Irmão, é falta de... Ora para que Deus dê um cara de caráter, trabalhador, e está tudo certo. Não, meu Deus, o que vai ser? A gente se preocupa uma semana antes. Ansiedade é igual incredulidade. É acreditar na mentira que o diabo está colocando acerca do teu futuro. Ansiedade é você acreditar o que o diabo está falando. E eu não estou falando para você, eu estou falando para mim, que vivo com o meu coração também ansioso. E nós precisamos proclamar, porque existe uma enxurrada de notícias ruins aí. Eu não sei quem ministrou esses dias, que abre lá quando liga o canal Pinga Sangue da TV, é só notícia ruim, é só coisa assim, para tirar toda. E a gente sai metralhado, pré-metralhado. A gente vai para as redes sociais, aquele trem que já sabe, o algoritmo que já viu, que tu gostou do assunto da guerra, começa a vir guerra, e é só coisa assim. Mas pastor, como é que eu faço? Entra nas redes sociais de 2000 anos atrás. As redes sociais de 2000 anos, sabe qual era o assunto? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus transforma, Jesus é sacrifício, o céu está sendo preparado, Ele vai preparar, mas Ele volta para buscar. Essas são as redes sociais de 2000 anos atrás. A pregação é a palavra de Abacuque, é sobre isso. Eu não estou entendendo nada, eu não estou sabendo de nada, está tudo de ponta cabeça, as notícias estão viradas, a economia está um problema, eu não sei o que vai ser de 2026, está estabelecida uma crise. A frase de Abacuque é tão poderosa, o justo viverá pela fé, que Martim Lutero, baseado nessa palavra, e depois o apóstolo Paulo também sobre essa palavra, fazem a reforma protestante que nós vivemos agora essa semana. Não é, Alex? Não é sobre essa palavra? É sobre essa palavra de Abacuque. Pela fé, Gálatas 13:11 diz, Paulo fala disso, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo vive pela fé. Tem justo vivendo por qualquer outra coisa, por estatística, por índice, por política, pela direita, pela esquerda. Ei, o meu governo vem do céu, o meu reino vem do céu, e o meu governador, ele está no céu. Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O escritor aos Hebreus 10:38 vai falar que o justo viverá pela fé. Fé é reconhecer que Deus é a minha fortaleza. Fé é reconhecer que eu não estou sozinho, que eu estou protegido, que eu estou abraçado, que eu estou seguro, que eu estou sustentado por aquele que criou todas as coisas. A fé é sobre isso.
É a fé de Abraão, crendo contra a esperança. Isso é fé. Não há esperança, eu continuo crendo, eu continuo confiando. Abacuque vai desenhar e descrever o colapso da nação, da economia. Quando ele fala da figueira verdadeira, quando ele fala das oliveiras do rebanho, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: Deus, eu não sei o que tu vai fazer, Deus, eu não sei se tu vai permitir, mas eu vou me alegrar em ti, Senhor. Eu vou me alegrar em ti. Como é que se alegra no meio do caos? Me diz para mim. Como é que a gente fica alegre? Irmão, eu estou falando de mim. Qualquer coisa contrária a gente fecha a cara, a gente não quer sair de casa. Hoje eu não vou no culto. Por quê? Porque está dando errado lá, não sei. Mistura tudo. Porque quem está alegre, a gente tem falado aqui sobre avivamento. Avivamento não é você vir para cá, para dentro, pular. Avivamento não é nós pregar aqui, você sair rodopiando e vendo anjo aqui, anjo ali. Não, não. Avivamento é você estar dentro da tua casa, com a tua família, com a segurança que Cristo está cuidando de tudo, com a alegria que Deus é o teu refúgio, fortaleza, que é Ele que sustenta, que é Ele que protege, que é Ele que dá provisão. E você chegar aqui alegre na presença do Senhor para adorar Ele. É sobre isso o avivamento. Como é que se alegra doente? Quem é que vem doente para a igreja alegre? Quem é que vem para a igreja pulando desempregado? Diz para mim. Quem é que vem desempregado? Quem é que vem para a igreja feliz com os filhos nas drogas? Diz para mim. Como é que se alegra com o casamento em crise? Como se dorme no meio da tempestade? Mesmo diante da devastação, mesmo diante, ele está revelando que ele ainda tem fé, que ele ainda crê. E aí ele abre um cântico. Para mim o cerne está aqui. Ainda que a figueira não floresça. Não está dizendo que vai acontecer, ele está dizendo ainda. Se a figueira não florescer. Tem gente chorando com a palavra sendo dita. Ó, ainda, meu Deus, não vai acontecer. Não, não, ainda que não aconteça. Pode ser que não aconteça. Pode ser que venha a crise. Pode ser que essa enfermidade seja para a morte. Pode ser que o casamento acabe. Pode ser, não é certo. Ele está dizendo, eu não sei. Então eu vou desenhar o pior cenário para dizer que quando tudo estiver ruim, aí ele entra no capítulo 3. Quando ele entende tudo isso, aí ele começa a cantar. Os estudiosos afirmam que essa do capítulo 3 é o salmo escrito por Abacuque. O capítulo 3 de Abacuque é um salmo, é um cântico, é um louvor de adoração. Lembra Paulo e Silas na prisão? No caos, para morrer, foi falado hoje pela manhã. Diz que perto da meia-noite, da hora de ó, eles cantavam e adoravam o nome do Senhor Jesus. Jesus vai dizer na ceia, Judas vai me trair. Sabe o que o safado disse? Que Judas disse? Será que sou eu, Senhor? Será que sou eu? Diz, ô Judas, vai lá e faz o que tu tem que fazer, meu filho. Jesus pega um bocado de pão, o que ele faz? Molha no vinho e molha quem? A boca. Satanás entra em Judas, ele vai embora. Jesus agora vai ser executado no outro dia. Jesus agora vai ser açoitado, foi traído. O texto vai dizer que antes dele ir para o Getsêmani, está lá escrito, diz assim, e tendo cantado um hino de adoração. Frida Vring, esposa do Gunnar Vring, fundador da Assembleia de Deus, fundadores da Assembleia de Deus do Brasil, ele compôs uma música. Olha o que a música diz: os mais belos hinos de poesias foram escritos em tribulação. É no meio da tribulação você ter um cântico nos teus lábios de adoração ao Senhor Jesus. É você ser um adorador, adorar sobre a dor, ainda que a figueira não floresça. Ou seja, Abacuque desenha o pior caos, ainda que não tenha fruto, ainda que nada aconteça, ainda que as ovelhas desapareçam, mesmo assim, no pior cenário, na pior condição, no pior, Senhor, Tu continua sendo a minha fortaleza, Tu continua sendo a minha segurança. Você nunca vai conseguir suportar na crise se você não confiar no Senhor e Ele não for a tua fortaleza e você não tiver fé. Diga comigo assim, ó: todavia,
contudo, porém, entretanto, apesar disso, eu me alegraria no Senhor. Olha o que você falou. Apesar de tudo isso, apesar de tudo, ele não está negando a realidade, escute, ele não está dizendo que não tem problema, ele não está dizendo que não é difícil, mas ele está dizendo que Jesus está acima das circunstâncias. Ele transforma a falta do que ele quer em louvor. Para você ter uma ideia tão extraordinária, no final desse capítulo vai ter assim, ó, música para o cantor mestre. É uma música acima de todas as outras, escolhidas assim. Quem sabe você não tem cantado. Quem sabe depois que você recebeu esse resultado aí dos médicos, você não conseguiu mais cantar. Quem sabe depois que você recebeu uma print, como eu recebi hoje, fica difícil de cantar. Quem sabe você não tem cantado porque a condição financeira não está fácil. Quem sabe você tem motivos para não cantar. Quem sabe você não está conseguindo cantar porque você teve uma decepção amorosa. Quem sabe você não consegue cantar porque o casamento parece que não anda. Você não quer cantar porque a tua alma está sangrando. Quem sabe seja esse o momento que você está vivendo. Quem sabe você não consegue cantar porque nada te dá motivo para cantar. Quem sabe você foi tomado por facadas, por setas afiadas de palavras de alguém que te deu vontade até de sair dentro da igreja. Eu sei que existe problema dessa natureza, irmão. Dentro de nós aqui, macro ou mix, da nação ou dentro da igreja, nós temos nossos desafios diários, confrontos diários. A nota não fecha, a venda não fecha, o mês não fecha, as coisas não fecham, o peso na balança não fecha, nada fecha. Crise consigo mesmo. Quem sabe coisas que você não conseguiu fazer ainda, e você está tanto tempo querendo. Caluniadores apontando o dedo para ti, caluniadores apontando o dedo para ti. É difícil cantar. Abacuque está reclamando da violência. Quem sabe um abuso que não te deixa cantar. Quem sabe uma ferida lá do passado que não te deixa cantar. Quem sabe uma agressão que não foi nem com as mãos, mas foi com a boca, coisas que ferem, setas que não voltam. Quem sabe você está nesse estágio aqui dentro hoje. Quem sabe você está falando da violência de nação como um caos moral, como foi Abacuque, vindo lá de Gênesis já, sobre a violência. Até quando, Senhor, a violência? Até quando o juiz vai julgar em favor do outro e não em favor de mim? Até quando lá em casa vai ter escassez e eu vejo sobrar na casa do outro? De repente nós podemos estar nesse cenário hoje, mas não tem nada a ver com Deus. Não é nada sobre Deus, gente. Ele está dizendo, o Senhor é a minha fortaleza. E eu vou encerrar te dizendo que toda a mensagem de Abacuque tem uma plenitude de Jesus. Abacuque não está entendendo nada. Mas se olhar o versículo 1 e 2, ele está dizendo, o capítulo 1 e 2, ele está dizendo, cadê o Senhor? Ele está reclamando. O Senhor não está vendo violência. O Senhor não está vendo desigualdade. Olha eu aqui, Senhor. Senhor, olha eu aqui, Senhor. Que injustiça estão fazendo comigo, Senhor. E Deus não fala nada. Agora, por que você é mais que Jesus? Porque Jesus, no momento da maior tristeza dele, ele também gritou. E ninguém disse nada. O pai virou a cara para ele. Pai, pai, por que me desamparaste? Não houve fala. Na cruz de braços abertos, Cristo também questionou a Deus, como o Abacuque está questionando. O próprio Filho unigênito teve desamparo no meio do caos, no meio da dor. Imagina nós que estamos com as nossas cruzes do dia a dia. Vai chegar uma hora que Deus vai olhar. A cruz foi o lugar do maior silêncio, mas é na cruz que nós, o povo do Senhor, tivemos a maior vitória. Porque a cruz, hoje, é o que nos permite que Ele fale conosco. O Salmo 12, 18 e 2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. O Senhor é meu rochedo, e me refugio nele. Salmo 27, 1 diz: o Senhor, Ele é a minha fortaleza, a minha vida, quem eu temerei? O Salmo 31 e 3 diz: porque Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. O Salmo 59, 16 diz: o Senhor é o meu alto refúgio, o meu abrigo no dia da minha angústia. O Salmo 62, 7 diz: são canções. Deus é minha rocha firme, o meu refúgio. Isaías 25, 4 diz: porque fostes a fortaleza
fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro presente na angústia. Naum 1:7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, Ele conhece os que confiam nele. Salmo 91:2, o que direi do Senhor? Ele é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza, e nele eu confiarei. Será que basta isso? Sai desse puxadinho da incredulidade, irmão. Vem te esconder na fortaleza que se chama Jesus, mas tem que ter fé. Que tal essa noite nós fazermos assim, nós dizemos para os nossos problemas o tamanho do nosso Deus? Quem sabe nós não falamos isso hoje? Está com medo? Hoje é dia de botar medo no medo. Amém? Hoje é dia de botar medo no medo, para que ele possa entender quem está contigo. Irmãos, a gente também fica preocupado com os filhos. Um vai casar, o outro ali, com a igreja, com as coisas. Empresários que nos procuram com o coração aflito, com apreensão. Não tem mais como confiar nos juízes, não tem mais como confiar nos reis. Abacuque está dizendo: eu não sei o que eu faço. Depois dele desenhar isso tudo, ele vai para uma certeza. Sabe o que significa o nome Abacuque no hebraico? Abraço. Abraço. Abacuque significa abraço. Todos os profetas têm um nome. Jonas, você vai ver, significa pomba, porque ele é mensageiro. Ezequiel vai dizer que ele é o Deus forte. Assim você vai atrás de Josué, Yoshua, Ana significa graça. Todos eles vão trazer alguma coisa, não pela sonoridade, não pela beleza, mas pelo que é profético. Deus levanta um homem chamado Abacuque, que se chama abraço. Sabe o que ele está dizendo? Se vocês voltarem, se vocês abandonarem o erro, povo, se vocês refizerem o caminho, vocês vão encontrar abraço. Nós só precisamos de abraço. Eu já ouvi tanta gente dizer que foi curado por causa de um abraço. Está com medo? Vem para cá que tem abraço. Está inseguro? Vem para cá que tem abraço. Está em dúvida? Vem para cá que tem abraço. O filho pródigo, ele vai, ele gasta, ele volta. Todo mundo já sabe a história, mas ele não encontrou um pai apontando os erros dele, dizendo: viu? Viu o que tu fez? Não, ele encontrou um pai que tinha para ele um abraço. Porque Jesus, através da figura de Jesus ou de Abacuque para esse tempo de Judá, é um Deus que está com os braços abertos para nós. Nos momentos de maior dificuldade, gente, que você já disse não vai dar, agora não tem como. Eu tenho certeza que você chegou aqui porque teve um abraço do Senhor para você. Sabe por que você não foi destruído? Por que a tua família não foi destruída? Porque em algum momento que você não viu, você estava nos braços de Jesus. Você estava nos braços de alguém que estava fedido, teve abraço. Sujo, teve abraço. Pai, eu quero pão. Não, eu vou te dar carne. Pai, eu quero ser servo. Não, eu vou te dar aliança. Eu vou te dar sandália. E mais que isso, aqui você tem abraço. Eu quero te convidar a você se colocar de pé essa noite. Quem sabe essa noite você precisa voltar ao abraço de Jesus. Está um caos, mas Deus está te chamando. Ainda que aconteça tudo, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o meu socorro, Ele é a minha fortaleza. Mas esse país não tem jeito, pastor. O arrependimento de uma nação, escute isso, começa pela igreja. Nós estamos olhando para a política, nós estamos olhando para muita coisa, não é não, Gerson? O arrependimento de uma nação começa pelos altares. O arrependimento de uma nação, pastor Gé, começa pelos pastores, pela igreja.
a mudança de um povo começa assim. A gente não ora, a gente não jejua, a gente está fitness espiritualmente. Tem gente que não ajuda nos projetos sociais. Tem gente que não procurou ainda para dizer, eu quero fazer parte de um projeto social. Nós estamos falando de... E a gente tomando pancada aí. E a gente tomando pancada. As pessoas misturando as coisas, a gente tomando pancada aí. Uma igreja que se diz do mesmo propósito, ela tem que estar vivendo o mesmo propósito. Uma igreja de joelho arrependida é capaz de colocar uma família, uma cidade, uma nação de pé. Uma igreja arrependida. Hoje foi falado pela palavra. Uma igreja que está sobre os fundamentos. Que está sobre os fundamentos. Os mesmos braços que tiveram na cruz, eles estão aqui essa noite. Quando o vento vier, você estará no colo do Senhor. Quando o tremor vier, você vai estar no colo do Senhor. Quando vier as ondas, você vai estar no colo do Senhor. Deus quer reescrever histórias essa noite aqui. Você crê nisso? Você crê mesmo ou só falou porque eu perguntei? Feche os teus olhos um pouquinho. Senhor, esse lugar com tanta gente, eu acho que tem gente aqui que está com medo. Está temendo pela saúde, está temendo se vai ter condições para virar o ano. Tem gente aqui que está temendo pelo resultado de algumas coisas. Tem gente aqui que está sofrendo porque gostaria de fazer e não pode. Mas contraditoriamente a isso, tem gente que poderia estar fazendo e não pode, e não está fazendo. Mas Tu é o nosso esconderijo, Senhor, no meio da dificuldade. Aleluia. Por mais que se desenhe um caos, Jesus. Por mais que se desenhe um caos, Senhor. Por mais que eu tenha tomado uma rasteira, Senhor. Por mais que algum negócio tenha dado errado, Senhor. E isso tenha me levado, quem sabe, até colocar em risco o meu caráter. Me esquecendo dos princípios, da família, do que é verdadeiramente importante. Porque às vezes nós brigamos com pessoas que nós amamos, Senhor, por conta de coisas. Mas essas coisas não valem nada. Ah, Senhor, o que de mais precioso Tu entregou foi a nossa família. E isso é o bem maior. E nós precisamos, Senhor, entender que no meio do caos eu me alegro em Ti, Senhor. Não, Senhor, pelo que Tu pode fazer, mas pelo que Tu já fez, pela família que Tu me deu, pela saúde que Tu me deu. Ah, Senhor, eu não estou comendo o que eu quero nesse momento, Senhor, mas não tem faltado nada lá em casa, Senhor. Vai chegar um tempo que a mesa vai estar mais farta, mas agora eu quero Te agradecer, Jesus, pelo que Tu tem feito em cima da minha mesa. Eu quero Te agradecer porque teve um momento que eu disse não vai ter, e Tu mandou algum anjo, Senhor, para chegar lá. E mesmo assim a minha fé, às vezes, ela fraqueja. Ah, Senhor, eu quero Te agradar. E a Tua palavra diz que sem fé é impossível Te agradar. Ah, Senhor, nós precisamos sair daqui com mais fé, Senhor. Ah, Senhor, nós temos que parar dessa bipolaridade de vir aqui na frente e sair de um culto desse com o peito estufado, dizendo agora sim, agora vai. Mas amanhã uma sombra me faz, Senhor, eu me enfraquecer de novo e dizer até quando Tu vais me abandonar e não vai me dar resposta, Senhor. Eu já tenho respostas essa noite, Senhor. Quando eu olho para o meu lado, quando eu olho a minha família, Senhor, eu tenho resposta. Quando eu posso ouvir, posso falar e posso me movimentar, eu tenho resposta, Senhor. Eu quero Te agradecer, Senhor. Em tudo, Senhor, em tudo. Tem coisas que pode ser que não saiam como eu quero. Mas eu quero ter o sentimento e a confiança e a fé de dizer que Tu continua sendo a minha fortaleza. E em meio a não dar certo, eu quero continuar me alegrando em Ti, Senhor. Por mais que não esteja acontecendo, Senhor. Por mais, Senhor, que estejam coisas, Senhor, vindo para nos gerar medo, Senhor, tristeza, insegurança. Eu quero Te dizer, Senhor, que eu continuo me alegrando em Ti, Jesus. Essa noite eu saio daqui confiante, Senhor, que Tu estás no controle uma vez mais da minha vida, Pai.